Olá, meus queridos companheiros e companheiras. É uma alegria imensa estarmos novamente juntos para estudarmos a mediunidade à luz do Espiritismo, uma proposta do canal Lar Ismael de levar esses conhecimentos que a doutrina espírita nos traz para nos conhecermos melhor, para sabermos dessas aptidões, dessas percepções que todos nós possuímos. Uns num grau mais intenso, outros menos, mas todos somos médiums, segundo nos ensina Kardec. A intuição, a mediunidade comum. Todas as pessoas têm a intuição. E o que é a intuição? Intuição é a sugestão de um pensamento, de um espírito desencarnado para nós. Então nós de repente temos aquela ideia, né? Uma intuição. Então isso também é a transmissão, né, de um espírito desencarnado para o encarnado, no caso o médium, nós. Então isso é mediunidade. E assim tem outras mediunidades, a vidência, tem a audiência, enfim, muitas outras mediunidades que nós, seres humanos, possuímos. Por isso que é importante estudarmos. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, que é sobre uma glândula muito especial que todos nós possuímos no centro do nosso cérebro. Chama-se epífise ou glândula pineal. O importante é nós entendermos a função específica que esse órgão delicadíssimo que possuímos, ele nos dá. Então todas essas percepções espirituais são captadas por essa glândula. É como um dínamo, uma antena receptora que nós temos no nosso corpo físico e no corpo espiritual, o perispírito. Nós vamos lendo e conversando a respeito, ok? Muito obrigado por estar conosco e vamos em frente. A epífise. As funções do organismo animal são reguladas por dois sistemas principais: o sistema nervoso e o hormonal, ou endócrino. O sistema endócrino, nós vamos lembrar, ele é constituído por essas glândulas que segregam hormônios, que significam estímulos. O hormônio é estímulos, certo? Os hormônios são lançados na circulação sanguínea, sendo transportados para as diferentes partes do organismo. Então essas glândulas que nós conhecemos, por exemplo, o pâncreas é uma glândula, paratireoides, a epífise, que é o que nós vamos estudar, pineal, é uma glândula, a pituitária ou hipófise, a tireoide, as adrenais ou suprarrenais e as sexuais. No homem, o testículo, e na mulher, os ovários. Então são glândulas, são órgãos do nosso organismo físico que têm funções muito importantes. A epífise, glândula de forma piriforme, ou seja, de pera, como se fosse essa pinha aqui, ok? Ela tem as dimensões de uma ervilha, tamanho de uma ervilha mediana, e repousa sobre o teto mesencefálico, abaixo do nosso córtex cerebral. Descartes, um famoso filósofo francês, físico, matemático, um gênio da antiguidade, considerava a glândula pineal a sede da alma. Isso está no livro Anatomia e Fisiologia Humanas, da Editora Nacional, 8ª parte, capítulo 40. A importância desse gênio da antiguidade, Descartes,
falar sobre essa glândula, esse órgão que à época é muito desconhecido, as suas funções. Então Descartes, um estudioso, físico, anatomista, enfim, ele detectou, ele percebeu que a glândula pineal, que fica localizada bem no centro do nosso cérebro, ela tem uma função importantíssima. Ele chamou de sede da alma, ou seja, onde o nosso espírito está. Lembrem-se que o nosso espírito não tem forma, ok? Quem tem forma é o nosso corpo espiritual, que modela o corpo físico. Mas a nossa alma, essa vida, essa centelha divina, essa criatura de Deus, né, que evolui infinitamente até a pureza espiritual, ela está sediada nessa glândula, que também é a casa mental. Lógico, o espírito é quem pensa, é quem cria. Então ele, segundo Descartes e outros estudiosos, está localizado ali, né? Vejam que interessante, meus irmãos. Às vezes a gente pergunta, mas o que é a alma? O que é o espírito? Então, é a centelha divina, é a criação de Deus. É esse espírito que evolui. E a ligação dele com o nosso corpo espiritual e físico é nessa glândula. Então, óbvio que ela tem funções especialíssimas. Ela é muito importante em todo o dinamismo do nosso organismo físico, né? Nós vamos ver à frente algumas das funções, pois ainda a ciência, né, física está estudando, descobrindo e sempre descobrindo mais propriedades, mais funções que essa glândula realiza em nós. A anatomia comparada, nela viu apenas um órgão em regressão, o olho pineal. Então, o olho pineal, segundo o entendimento, seria aquele terceiro olho que aparece em algumas figuras, né? Principalmente no nosso corpo espiritual, naquelas figuras da Índia, do budismo, enfim. O terceiro olho seria a visão espiritual. Então nós temos os olhos físicos e teria esse olho que seria o que capta o mundo espiritual à nossa volta. Aqui está localizado o nosso centro de força frontal, né? Então, por aqui, ou cerebral, como chamam. Então, por aqui é que a gente tem a vidência, a audiência e outras funções do nosso organismo espiritual. Em Missionários da Luz, André Luiz, no capítulo 2, observa que no médium, em serviço mediúnico, essa glândula transforma-se em núcleo radiante e em derredor seus raios formam um lótus de pétalas sublimes. Em determinada ocasião, André Luiz, acompanhado do seu instrutor, Alexandre, observa um médium em ação. Então ele está ali na mesa mediúnica, concentrado em prece. E Alexandre fala, André, observa essa glândula com cuidado, né, com muita atenção. E ele começa a perceber que à medida que o médium vai concentrando-se, orando, a glândula começa a adquirir luz, algumas propriedades luminosas e radiantes. E aquilo vai crescendo à medida que o médium vai como que orando cada vez mais intensamente. Então essa glândula do tamanho de uma ervilha mediana, ela começa a iluminar-se. Então por quê? Porque o médium ao fazer a sua prece, ele cada vez mais entra em sintonia com as
com a vida espiritual, com as forças inteligentes do mundo espiritual, com os fluidos do mundo espiritual, e nessa sintonia ele recebe os estímulos dessas inteligências exteriores, né, os espíritos desencarnados, e também das propriedades dos fluidos que de repente está se trabalhando naquele momento mediúnico. Então ele começa a receber essas energias e, estando concentrado, essas energias começam a se incorporar naquela glândula e adquirir essas propriedades luminosas. Então ela vai se irradiando e vai ficando tão linda, tão interessante, que os mais antigos, os hindus, por exemplo, a chamam de lótus de 1000 pétalas, como uma flor que irradia luz. Então imaginem, meus irmãos, meus queridos irmãos, o que está acontecendo nesse momento, nesse órgãozinho, tão pequenininho, mas que tem funções assim, que nós vamos ver, maravilhosas, importantíssimas na economia orgânica de nós. E continuando ele diz, relembra que segundo os orientadores clássicos terrestres, as funções da epífise circunscreviam-se ao controle sexual no período infantil, velador dos instintos até uma certa idade, em que a atividade sexual pudesse deslizar com regularidade. Aí decrescia, relaxa-se, quase desaparecia essa glândula, para que as glândulas genitais a sucedessem no campo da energia plena. Então aqui ele está dizendo que essa glândula compreendiu na antiguidade que ela tinha uma função de controlar os impulsos sexuais da criança. Então, para entender melhor, nós renascemos no mundo, né? E reencarnamos. A partir daí o nosso organismo físico vai se desenvolvendo, vai passando pela infância. Até aí nós notamos que as crianças são ingênuas, são puras, elas não têm malícia em matéria de sexo. Então elas são inocentes, né? Por quê? Porque elas não têm estímulos, né, para despertar essa sexualidade dela. Ela ainda é muito novinha. Porque explicam os cientistas antigos sobre esse comportamento da criança. Porque essa glândula pequenininha lá, do tamanho de uma ervilha, ela tem essa capacidade, essa propriedade, essa função de refrear esses impulsos do organismo que nem está pronto ainda para essas atividades da vida sexual. Então ela tem um papel importantíssimo. Isso vai evoluindo à medida que o ser humano vai crescendo, vai chegando na adolescência, passando da adolescência, da infância para a adolescência, na puberdade. Então essa glândula que refreia esses impulsos, ela começa a relaxar-se, a liberar velhos impulsos que nós temos por aquisição espiritual de vidas passadas. É muito interessante isso, porque quando você chega na adolescência, certas emoções, elas acordam em nós, elas despertam. É por isso que a criança já começa a se encantar pelo sexo oposto. Esses assuntos já passam a ser do seu interesse, chamam a sua atenção. Ela começa a observar o comportamento dos outros, das outras pessoas com quem convive. Então, essa sexualidade acordando. Então, de acordo com as suas heranças do passado, né, das suas experiências do passado, ela vai assumir posições nessa nova encarnação.
Então vejam que antes ela estava contida, aí nesse período da puberdade ela é liberada. E os espíritos superiores nos falam que é uma fase encantadora, maravilhosa, porque você começa a descobrir o outro lado da vida, né? Começa a apaixonar-se, a emocionar-se com as músicas, com os momentos, com certas pessoas. Então, de acordo com aqueles que você vai reencontrando nessa reencarnação, se você já tem uma certa afinidade do passado, esse reencontro, essa reaproximação vai causar emoções diferentes no ser, diferentes daquela que ela sente quando encontra com pessoas que ela nunca teve nenhum relacionamento. Então aqueles velhos compromissos do passado, melhor, esses compromissos que nós assumimos na espiritualidade, de nos reencontrarmos para a devida reconciliação ou o auxílio mútuo no progresso espiritual, quando acontece esse momento aqui na Terra, que vocês se reencontram, essa glândula, ela é responsável por emitir essas sensações agradáveis, essas sensações gostosas que nós sentimos a nos reaproximar daquele que talvez não conheçamos no momento, mas que já tivemos conhecimento no passado. E aí acorda aqueles velhos sentimentos. Se tivermos um relacionamento equilibrado no passado com alguém, ao nos reencontrarmos, essa sensação será de alegria, de uma plenitude. É por isso que diz que o jovem fica com a cabeça na lua, né? Na verdade, são essas emoções que vão tomando conta do ser. E ele vai descobrindo o mundo, ele vai se aproximando daquelas pessoas que ele se sente atraído e vai descobrindo, né? De repente vai namorar, né? E assim por diante. Então é assim que desperta essa, mas é uma liberação dessa glândula, da epífise. Então o seu espírito, ele readquire as emoções que ele já teve em outras vidas. Aí, ponto interessante, meus irmãos e minhas irmãs. Se você teve uma vida equilibrada, ótimo. Se teve uma vida desregrada, então aquelas más tendências, aqueles traumas, né? Porque existem muitas convivências que se tornam traumatizantes, né? E acabam até não dando certo, né? Um prejudica o outro, enfim. E tem aqueles relacionamentos que, enfim, totalmente desregrados, desequilibrados, que geram taras, vícios nessa área. Então, nesse novo recomeço, nessa nova etapa, nessa nova reencarnação, esses impulsos também reaparecem nesse período entre a passagem da infância para a adolescência e daí por diante. Isso explica porque existem tantas pessoas desvirtuadas nesse campo da sexualidade, né? Porque não agiram bem no passado e hoje colhem a sementeira mal feita, né? E aí aparecem esses diversos distúrbios na área sexual. Mas enfim, mas vejam que a função da epífise foi de liberar, né, para que os compromissos do passado sejam reiniciados. Uma nova oportunidade, ok? Continua André Luiz. A glândula pineal preside os fenômenos nervosos da emotividade, como órgão de elevada expressão no corpo etéreo. Então vejo que ela preside aos fenômenos da emotividade. Então todas essas emoções que o espírito sente, né, é a glândula pineal que vai jogar na corrente sanguínea, né, como glândula,
Ela vai segregar esses estímulos e levar a todos os pontos do organismo da pessoa. Então, dependendo da emoção, a pessoa sente o seu coração acelerar, sente essa emoção de diferente, né? A pessoa se sente elevada, né? A pessoa se sente arrepiar e assim por diante. Mas vejam que quem liberou esses estímulos foi essa glândulazinha. Ela desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras, pelo aprimoramento da alma, e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. Está em Missionários da Luz, capítulo 2, página 20. Observe-se que André Luiz denomina aqui o perispírito como corpo etéreo. O mais importante que ele está dizendo aqui é que justamente essa glândula, ela libera, né, esses momentos de emoção, esse momento de crescimento, de reencontro da criatura espiritual que viveu em outras vidas para esse momento novo. Então, muitas vezes a pessoa se vê num momento que diz: nossa, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou nessa vida? Eu me sinto vivo. Né? É o espírito despertando. E aí a sua curiosidade, tudo aquilo que ele imagina, começa a aflorar na sua alma. Né? É um momento muito delicado dessa fase da nossa vida. E também, assim, é um momento que você presta mais atenção na natureza. Imagina as pessoas apaixonadas. Né? Então, o sol se faz mais lindo, as flores têm mais perfume, né? A lua, né? Parece que ela fala com a pessoa, ela fala com você, ela transmite aquela paz, aquele ambiente, né? Para os enamorados, enfim. O mar vira poesia e assim por diante. Mas veja, tudo isso é a epífise que libera essas emoções. Ela capta da natureza essas forças, esses fluidos, e de acordo com o pensamento do espírito, ela vai soltar essa melatonina, a serotonina, esses hormônios que fazem com que nos sintamos às vezes mais felizes, mais agitados, enfim, né? É tudo aquilo que os nossos jovens sentem. As glândulas genitais são demasiadamente mecânicas para guardarem os princípios sutis e quase imponderáveis da geração. Acham-se absolutamente controladas pelo potencial magnético de que a epífise é fonte fundamental. As glândulas genitais segregam os hormônios do sexo, mas a glândula pineal segrega hormônios psíquicos ou unidades-força que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras. Os cromossomos da bolsa seminal não lhe escapam à influenciação absoluta e determinada. Então vejam como a epífise ela atua não apenas nas glândulas genitais, mas também em todas as outras glândulas. Nós vamos ver à frente. Mas aqui especificamente, falando das glândulas genitais, ele fala que elas têm uma função mais mecânica no nosso organismo. Elas segregam, como ele diz aqui, elas segregam os hormônios do sexo. Ok, né? A gente sabe. Essas emoções que se sente, né, no ato sexual, após o momento que a pessoa entra em êxtase, enfim, ela segrega o espermatozoide, a mulher, e assim, todas esse metabolismo, né, no nosso organismo, que acontece no ato orgânico,
são as glândulas genitais as responsáveis. No entanto, na prática do sexo, quando é feito com responsabilidade, existe amor, né? Respeito, carinho. Então, essas emoções de amor, de carinho, de respeito, algo que você preza naquela pessoa, isso são estímulos psíquicos. Então, quando você faz com uma pessoa que você ama, você tem sentimentos elevados, emoções diferentes. Então, são os estímulos que a epífise libera no seu organismo. Isso são forças criadoras, porque são estímulos, né, para reenergizar a pessoa. É por isso que as pessoas ficam satisfeitas, ficam felizes, se sentem mais realizadas, porque elas fizeram com amor. Então, ela está cheia de estímulos psíquicos, né, hormonais, que a epífise liberou. Então, veja a importância, né, dessa glândula na nossa vida. Se você tiver também praticado o sexo irresponsavelmente, a pessoa vai sentir um vazio, uma frustração. Essa reação do espírito faz com que a epífise lance no organismo do ser humano uma sensação de lassidão, de desconforto, de algo muito decepcionante. Então, isso são estímulos psíquicos, são hormônios, né, que não estão dizendo ao espírito: isso não foi legal, isso não é bom para mim. Por isso que a gente vai se educando na vida, sendo mais regrado, né, moralmente. É nisso que importa, porque quando você busca praticar o ato sexual naturalmente, com amor, com carinho, com respeito, as sensações são positivas, você se sente reenergizado. Ao passo que quando você faz irresponsavelmente, né, parece que vai ficando sem sentido, você se sente vazio, como que aquilo não teve gosto, você até se arrepende às vezes. Então vejam que, de acordo com a experiência que o espírito escolheu, eu tenho a liberdade de escolher com quem eu vou me relacionar. Mas se ele se relacionou com quem ama, com quem gosta e respeita, ele vai ter sensações nobilitantes, engrandecedoras. Por isso que ele fala fontes criadoras, porque isso dá uma predisposição, as pessoas se sentem mais capazes, se sentem mais contentes, mais felizes, mas isso foram os hormônios segregados por essa epífise. Mas a escolha certa foi do espírito. Compreendem a função importante da epífise e a importância do acerto da escolha do nosso espírito nessa área? Prossegue André Luiz. Segregando delicadas energias psíquicas, a glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino, ou seja, em todas as demais glândulas que nós citamos. Ligada à mente através de princípios éticos do campo vital, comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. Determinação direta da vontade do espírito. Né? Por isso que a escolha é sempre nossa. As redes nervosas constituem os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares e sob sua direção efetuam-se os suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Está no Missionário da Luz, capítulo 2, na página 21, do nosso querido André Luiz, e psicografia do nosso
amado Chico Xavier. Então aqui é mais ou menos aquilo que nós dissemos, que ele segrega essas forças psíquicas e espalha por todo o organismo. E que isso tudo é consequência da escolha da vontade do espírito. Então veja que nós estamos sempre na responsabilidade de nossas escolhas. Vejam que interessante essa parte da lição de André Luiz. De modo geral, todos nós, agora ou no pretérito, viciamos esse foco sagrado, centro genésico, as glândulas genésicas, de forças criadoras, transformando-o num ímã relaxado entre as sensações inferiores de natureza animal, quando você escolhe irresponsavelmente o seu parceiro. Do que decorrem dolorosos fenômenos da hereditariedade fisiológica, que deveria constituir invariavelmente um quadro de aquisições abençoadas e puras. Ou seja, se você fizesse uma escolha boa para seu parceiro ou parceira, né, por amor, o ato sexual, ele traria muitas aquisições abençoadas, como nós falamos, aquela boa disposição, aquela alegria, aquela satisfação com a vida. Então, porque você fez com quem você ama. Mas como ele fala, nós viciamos no passado a prática do sexo sem responsabilidade, então nós exploramos o parceiro ou a parceira, nós enganamos, nós partimos para ter vários parceiros. Então, aquilo que deveria ser um estímulo abençoado passa a criar lesões perispirituais. Porque o sexo mal feito, digamos assim, o sexo irresponsável, ele traz consequências funestas para o espírito. À medida que você prejudica o parceiro ou a parceira, que você engana, né, que você extrapola a dignidade do outro ou da outra, né, procurando emoções diferentes, né, você sempre busca formas diferentes, é algo irresponsável, fora de equilíbrio. Então isso acaba lesando essa área sexual. E aí você vai ter essa hereditariedade, você vai herdar no futuro essas enfermidades congênitas, essas enfermidades que sempre atrapalham a vida sexual da pessoa. Ou é falta de apetite sexual, ou é por enfermidades que se adquirem, mas isso tudo são consequências do desequilíbrio que trazemos na nossa vida espiritual no trato da sexualidade. Então, é compreensível, né, que haja esses distúrbios de toda a ordem na vida de algumas pessoas. São consequências do passado. Por isso que a gente precisa... Aí ele fala aqui, ó, daí a necessidade de regras morais. Regras morais é o amor, é o respeito, né? Você deve dar aos outros aquilo que gostaria de receber dessas pessoas. Então você vai sempre fazer o melhor para as pessoas. E não o mal, como a exploração infantil, a exploração sexual de todo tipo. Então isso acaba trazendo consequências funestas no futuro desse espírito. Né? Nenhuma irresponsabilidade ficam fora das consequências das leis divinas. Então as regras morais, renúncia, abnegação, continência sexual e disciplina emotiva não representam meros preceitos de religião. São providências de teor científico. Né? Isso é científico. Você ter uma sexualidade equilibrada, né,
para o enriquecimento efetivo da personalidade, do espírito, né? Então você tem uma vida de renúncia, por quê? Porque seu parceiro, ele não é fiel, mas não é por isso que você vai ser infiel, né? Um erro não justifica o outro. Então, se um partiu para algo que não é bom, e você não acha isso bom, por que você vai fazer a mesma coisa, né? Então, às vezes você precisa renunciar, né? Então, assim, se você não tem mais, né, aquela alegria, aquele prazer, então, mas pelo menos você tem que se conter, se controlar, continuar a sua vida num padrão moral equilibrado, regrado, para que você também não contraia dívidas com as leis divinas. Porque se o outro errou, para se vingar, você vai fazer igual ou pior, quem vai se complicar é você também. Então nós precisamos ter consciência, né, dos nossos atos, do nosso comportamento na vida sexual. Na morte física, não adianta exibir gestos e palavras convencionais se o homem não cogitou da reforma íntima. Sentimentos profundos, no instante extremo, cooperam decisivamente nas atividades de regeneração, mas não representam a realização precisa. Então, ele está dizendo que diante da morte, né, não adianta você se fazer de bonzinho, de correto, de honesto, né, porque ninguém engana a Deus. Então o que é importante é você buscar a sua reforma íntima durante a sua vida normal. Se você errou e lá no final você se arrepende, todo arrependimento é positivo. Ele é positivo para você recomeçar uma nova etapa. Mas você também não fez o que é certo. Você não agiu bem. Então, você não tem nenhuma realização. Então, você vai arcar com as consequências daquilo que você fez de errado. É a lei de ação e reação. Você colhe de acordo com o que semeou. Conclui André Luiz. Receber um corpo nas concessões do reencarnacionismo não é ganhar um barco para nova aventura ao acaso das circunstâncias. Significa responsabilidade definida nos serviços de aprendizagem, elevação, reparação, nos esforços evolutivos ou redentores. Então ele está nos chamando a responsabilidade nesse campo da área sexual. Então, assim, nós não reencarnamos para vir fazer o que a gente bem entende, bem quer. Não é assim. Nós temos uma programação espiritual. Nós precisamos vir para aprender a fazer o bem, fazer o que é bom para nós e para as pessoas, né? Para os nossos parceiros e parceiras. Olha que interessante. No campo mediúnico, a epífise impulsiona e intensifica o poder de emissão e recepção de acordo com nossa esfera espiritual. É a lei da sintonia vibratória. Então, no momento que nós formos exercer a mediunidade, é a epífise, essa glândula, quando nós estivermos lá concentrado, que impulsiona as nossas orações com o mundo espiritual e também que recepciona os fluidos, as energias do mundo espiritual. Então, ela é aquele ponto de contato nosso com a espiritualidade, tanto para emitir, né, a nossa anteninha, né, tanto para emitir como receber os estímulos da espiritualidade. É por isso que ela reage, né, de acordo com a sua emoção. Vamos supor, você vai aplicar um passe, né, aquele amor que você coloca naquele ato, com humildade, com sinceridade, isso faz com que ela se intensifique nessa
oração e ela começa a iluminar-se. E ela impulsiona o seu amor, as suas energias ao mundo espiritual ou ao paciente que está ali à sua frente tomando o passe. Então, ela reage, né, às nossas emoções, às nossas orações. É lindo isso. André Luiz observa a aparência da epífise no momento da comunicação mediúnica. Aí ele diz, abre aspas, a glândula minúscula transforma-se em núcleo radiante e em derredor seus raios formam um lótus de pétalas sublimes. Sobre o núcleo, semelhante agora à flor resplandecente, caíam luzes suaves, aqueles estímulos espirituais, os fluidos espirituais. Do mais alto, reconhecendo eu que ali se encontravam em jogo vibrações delicadíssimas, imperceptíveis para mim. Está em Missionário da Luz, no capítulo 2, página 19. Então veja que fenômeno maravilhoso. Deus nos concedeu num órgão pequenininho tanta luz, tanta força, tanta capacidade que nos coloca em sintonia com o plano espiritual. Meus irmãos, isso é ciência, não é coisa do outro mundo. Se nós estudarmos, nós vamos compreender como funciona, como é natural a comunicação com o mundo espiritual. Tanto de nós para com eles, nas nossas preces, orações, quanto deles para conosco, em suas mensagens e comunicações, incorporações, em fenômenos de cura e assim por diante. Então, é ciência. Então, por isso é importante nós estudarmos para a gente, quando orarmos sabendo que estamos movimentando forças e energias que entrarão em sintonia com inteligências vivas, inteligências elevadas, e isso trará para nós o resultado que nós buscamos. Ou, às vezes, até melhor do que nós esperamos. Mas nós precisamos saber conviver com o mundo espiritual à nossa volta. Por isso que é importante você entender a função não só da epífise, mas da hipófise, de todas essas glândulas e esses órgãos maravilhosos que o Pai nos dotou. Eles trabalham exaustivamente para detectar quais os órgãos sobre os quais a melatonina atua e seu grau de influência sobre eles, bem como sobre a economia orgânica em geral. Vejam que interessante. A melatonina é um hormônio produzido pela glândula pineal ou epífise durante a noite para ajudar a regular o sono. Vejam que interessante, né? O nosso sono é algo impressionante. E a vigília, né? Tanto você sentir sono como o momento de você acordar. Então, a melatonina ela é esse hormônio que controla isso no nosso organismo, né? Em determinado momento te dá sono, mas em determinado momento, em outro momento você acorda. Então assim, é algo que nós falamos, nós não temos controle. Não, isso é automático, mas depende da nossa epífise. Sua produção diminui com o envelhecimento e é por isso que os distúrbios de sono são mais frequentes em idosos. A melatonina atua como mediadora entre os ciclos ambientais, claro e escuro. Em humanos tem sua principal função a regulação do sono. Aqui ele fala outras coisas interessantes. Ou seja, em um ambiente escuro e calmo, os níveis de melatonina no organismo aumentam, vai te dando mais sono. Né? Um ambiente escuro e calmo.
Outra função atribuída à melatonina é a de antioxidante. Agora vejam bem, agindo na recuperação das células epiteliais da pele expostas à radiação ultravioleta e ajudando na recuperação dos neurônios afetados pela doença de Alzheimer, episódios de isquemia cerebral e epilepsia. Então ela tem essas funções também, esse hormônio, né, que ela segrega no nosso organismo, tem essas funções terapêuticas também. Então, vejam como é muito, muito importante a gente estudar. Então, a epífise tem essas funções orgânicas, né, terapêuticas, que também regula o nosso sono. E a epífise nos coloca em sintonia com o plano espiritual no momento mediúnico. É fantástico a gente estudar, né? Então, eu vou ficando por aqui, agradecendo novamente pela companhia, pela paciência. Espero que tenha ficado claro, não é um assunto fácil de explanar, bem também tão pouco de compreender, mas busque aquele livro, Missionários da Luz. Com calma, vá lendo e interpretando as palavras e os ensinamentos de André Luiz, do seu instrutor, e você vai descobrir que maravilha o Pai nos concedeu, nos dotou. Então, continue conosco no canal do Lar Ismael. Muito obrigado e até a próxima.